A Deus até que nos ajudou o Senhor e estamos unidos apesar da distância, unidos na mesma fé, num só Deus, num só Espírito, num só caminho. Jesus Cristo, aquele que abriu o caminho para chegarmos ao Pai. Lá no Antigo Testamento, na construção do tabernáculo, havia um véu que separava o homem de se relacionar com Deus. Apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele tinha aquele acesso de entrar no Santo dos Santos e ter o contato com o Senhor em prol do povo ou em favor do povo. Não era qualquer um que tinha esse acesso. E isso perdurou por muitos e muitos anos. E quando Jesus bradou na cruz, está consumado. A palavra do Senhor fala que houve um terremoto intenso, tremendo, enorme. E também naquele momento em que ele bradou na cruz, terminando ali o propósito que o Pai tinha colocado sobre a vida dele para que ele fosse até o fim. O véu que separava, o véu do templo, ele se rasgou de alto a baixo. Ele veio de cima, ele veio direto de Deus, rompendo, até que chegasse em nós, até que chegasse aqui e nos concedesse esse livre acesso de estarmos na presença do Senhor. E isso é maravilhoso. Nós podemos falar com Deus a qualquer hora do dia. Nós podemos buscar a face de Deus em todo o tempo, em qualquer momento, em qualquer situação. É muito triste pessoas que levam para o lado da religiosidade, levam para o lado metódico de que eu tenho que ajoelhar, porque se eu não ajoelhar eu não estou falando com Deus. Eu tenho que olhar para o alto, porque Deus está lá. Se eu não olhar para o alto, eu estou desrespeitando a Deus. Eu tenho que falar alto, eu tenho que falar baixo, eu tenho que colocar minha boca no pó, eu tenho que juntar as mãos, eu tenho que fazer uma oração que eu ganhei aqui, uma oração escrita aqui, que se eu não fizer essa oração, Deus não vai falar comigo. Eu tenho que pedir àquela pessoa, porque aquela pessoa, ela fala com Deus, Deus ouve ela. Eu quero te falar uma coisa, Deus é acessível. Deus é real, é presente, embora não mereçamos, embora falhos, pecadores, limitados, com um tempo determinado aqui nessa terra. O Senhor nos permite chegar até a presença dEle. O Senhor é aquele que tem prazer de se revelar àquele que o busca, aquele que tem sede e desejo de conhecê-lo. A palavra do Senhor fala que Deus, ele é onipresente. Ele é onisciente, ele é onividente, ele é onipotente. Ele tudo vê, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele tudo pode, ele tudo opera, ele tudo sabe, ele tudo faz. Deus conhece cada instante da sua vida. Ele conhece cada minuto do seu viver. Ele sabe quando você está passando mal e muitas vezes transmite que está passando bem. Ele sabe quando você está triste, abatido, cabisbaixo. Ele sabe aquele dia que você sai para trabalhar porque tem que ir trabalhar. Ele sabe aquele momento que você não quer conversar com ninguém. Ele sabe aquele momento que você sente medo, que você talvez está apavorado, que você não sabe que decisão vai tomar. Deus, ele conhece todas as coisas. Nada se esconde dos olhos do Senhor. A própria Bíblia diz que todas as coisas estão completamente nuas, descobertas, diante dos olhos daquele a quem todos nós devemos prestar contas. Ninguém escapará do tribunal do Senhor. Ninguém. Todos em breve estaremos olho no olho, face a face com Deus. E essa palavra diz que nós prestaremos contas de tudo o que fizermos, até mesmo de cada palavra leviana, frívola, chula que nós falarmos. Tudo nós vamos prestar contas para Deus, porque a nossa vida não foi feita por nós mesmos. Não tem como eu me gerar. Eu fui gerada por Deus, pelo fato de Ele ter me confiado esse prazo aqui embaixo. Lógico que vai chegar o tempo que ele vai querer estar comigo face a face. E então questionar o que você fez com o tempo que eu te dei. O que você fez com a família que eu te dei. Com o ministério que eu te confiei.
O que você tem feito? Eu quero compartilhar com você, nesse momento, Salmo 139. É um salmo muito conhecido, tem até canções com esse salmo, que fala a respeito dessa grandeza e dessa presença gloriosa que nos envolve, que nos acolhe, que nos guarda, que nos contempla até mesmo enquanto estamos dormindo. Versículo 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe conhece todos os meus pensamentos. Sabes muito bem quando eu trabalho e quando eu descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, o Senhor já conhece inteiramente. Tu me cerca por trás, pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance, e é tão elevado, tão alto, que na minha limitação humana eu não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do teu Espírito Santo? Para onde eu poderia fugir da sua presença? Se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá tu estás. Se eu subir com as asas da alvorada, ali também. Ou morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me sustentará. Ainda que eu diga que as trevas irão me encobrir e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras demais para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas demais. Eu digo com convicção: os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes que qualquer um deles viesse a existir. Como escapar dos olhos desse Deus? Quer assentado, quer de pé, quer deitado, quer andando, descansando, dormindo, cochilando, acordado, tomando banho, no carro, na moto, no trabalho, numa festa, num velório, no ônibus, a pé, dentro do trem, lá do outro lado do mundo, onde parente nenhum está comigo, quer de dia, de madrugada, de noite, quer sentado à sala com os meus amigos, com os meus familiares, ou quer sozinho quando ninguém está me vendo. O Senhor é aquele que me vê quando as pessoas estão ao meu redor vendo o que eu estou vendo no celular. O Senhor é aquele que me vê quando eu estou sozinho e todos estão dormindo ou saíram. Ninguém está me vendo, ninguém sabe o que eu estou fazendo. E quando a pessoa pega o celular, cadê? Vamos usar aqui o grampeador. Ela pega o celular, tá ali. E aí o que ela faz? Ela começa a falar baixinho. Não, eu vou falar baixo porque eu não posso falar alto não, porque fulano tá aqui, pode ouvir. Tá, não, deixa. Não, depois. Não, eu não posso falar alto não. Depois eu te ligo. Ah, tá, beleza. Aí, o parente chega, ou a esposa chega, aí a conversa muda. Tá. Aí o parente chegou, né? Ah, tá, não, pode deixar que eu vou resolver.
Eu tô precisando ir lá, menino. Né? Você sabe como é que é, né? A situação. Tá difícil mesmo. Não, mas pode deixar que eu vou olhar pra você. Aí eu te ligo, tá? Pode deixar. Beleza, então. Um abraço, viu? Não, tudo bem. Dá um abraço aí na esposa, nos filhos. Fica com Deus. Beleza, pode deixar que eu dou um abraço aqui também, tá? Fica com Deus, se preocupa não. Tá bom, tchau. Aí, o parente chega, a mulher ou o marido, o filho. Uai, com quem que você tava falando? É o Paulinho lá do serviço que ligou, menino, precisando de resolver uns negócios, mas eu já acertei com ele, amanhã eu termino de acertar. Ele mandou um abraço pra você, viu? Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu tinha muitas dificuldades, eu tinha um relacionamento muito difícil com os meus pais e, nossa, eu era toda atrapalhada. Só que eu não dava na cara, né? O que eu tô falando aqui, eu não dava na cara. E há muitos anos atrás eu tinha muitos problemas com pornografia. Talvez você que está me ouvindo, você ainda passa por essa dificuldade. E pasmem vocês, hoje em dia são muitas mulheres, moças, jovens, adolescentes, homens casados, mulheres casadas, até mesmo crianças. Passam problemas difíceis com pornografia. Pessoas que estão atoladas, viciadas, descontroladas. Tem o cônjuge, mas não consegue viver, se satisfazer com o cônjuge. Tem que ir para um site pornô, tem que ir para um filme, tem que ir para uma minissérie, enfim, tem que ir para algum recurso que não seja ali o seu cônjuge. E há muitos anos atrás, quando eu era adolescente, a fase das descobertas, que a gente acha que ninguém vai saber de nada, antigamente se escondia revistas, talvez você se lembre desse tempo, debaixo da cama, lá no colchão, você lembra? Você não guardava lá não, né? Você já teve? Porque tem muita gente que está me ouvindo agora que lá debaixo do colchão assim, ó, aonde ninguém vê, o pai e a mãe não chegam. Pois é, principalmente aquelas revistas Playboy. Então a pessoa guardava ali e achava que ninguém estava vendo. E eu me recordo muito bem que na minha adolescência, quando era só eu dentro de casa, às vezes meu pai está trabalhando, meus irmãos tinham saído, eu estava para a escola e minha mãe ia saindo, e eu chegava na janela da sala, na porta, ou melhor dizendo, da sala, aí eu despedia dela, tchau mãe, vai com Deus. Aí eu puxava a cortina assim, ó, aí eu olhava, ouvia o barulho do portão, aí eu pensava, beleza, eu tô sozinha, é agora que eu vejo aquele filme. Eu já fiz muito isso, bastante. E eu achava que eu estava bem. E se de repente eu estivesse na minha época, gente, era videocassete ainda, videocassete. E quando eu ouvia o barulho de alguém chegando, eu mais depressa desligava ali. Aí chegava, eu tava lá, né, assistindo novela, toda feliz, tal, distraída. E quando eu me converti, ouvindo a palavra de Deus, principalmente esse Salmo 139, que nos confronta com a presença de Deus, eu comecei a ter um temor muito grande no meu coração, porque por essa palavra que não mente, por essa palavra que até os céus e a terra passarão, mas ela não passará, gerou dentro de mim até mesmo um certo temor da presença de Deus. Eu comecei a entender que o Espírito Santo de Deus está em todos os lugares. O mesmo Espírito que me vê quando eu estou como esposa com o meu esposo, é o mesmo Espírito Santo que me vê se eu viajar sozinha e passar um mês fora, cercada por homens belos, homens bonitos, que porventura venham a me cantar. Ali o Senhor está vendo a minha reação. E sabe o que eu acho mais profundo na presença de Deus? Que ainda que talvez por fora eu não responda aqueles elogios, aquelas cantadas, eu demonstre estar firme, mas se aqui dentro, se talvez num olhar eu desejar, Deus conhece o meu pensamento. O que eu li aqui? Olha que coisa forte, gente. Versículo 2. O Senhor sabe de longe os meus pensamentos. Sabe quando a pessoa está com um pensamento ruim,
um pensamento imoral, um pensamento maldoso, vingativo. E aí a outra, observando, pergunta: ô fulano, o que você está pensando? Aí logo vem a resposta: não é nada não, é bobeira, coisa à toa. E a mente está lá maquinando. E esse salmo fala que antes da palavra chegar na língua, antes de eu abrir a boca e falar, o Senhor conhece tudo que eu penso, tudo que eu anseio falar. Deus é o único que na eternidade, hoje e agora, ele já viu o fim de todas as coisas. Hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas têm escondido problemas, situações, mentiras, vícios do pai, mente para a mãe, mente para a esposa, mente para o cônjuge, mente para o patrão, mente para o líder espiritual, seja um pastor, seja o padre, está mentindo para aquela pessoa. Mente para o juiz. Eu acho um absurdo quando lá no tribunal pega-se a Bíblia e aí a pessoa que vai ser questionada, interrogada, ela coloca a mão e faz o seguinte juramento: eu prometo falar somente a verdade. Ô gente, isso é um abuso contra a palavra de Deus, porque quem garante que a pessoa está falando a verdade? Você já viu aquelas pessoas quando elas são presas, principalmente jovens? A gente vê muito isso na televisão, prende o jovem e ali ele está sentado dentro do camburão e os policiais questionando: você estava na cena do crime? E ele responde: não, senhor, eu não estava lá não, senhor, eu tenho família, senhor, não, eu tenho filho, senhor, eu não vou me meter nisso não, eu trabalho, senhor, eu trabalho em tal lugar, você pode puxar minha ficha aí, senhor. E a pessoa foi vista na câmera, o calçado dela ficou lá, ela tá com um pé dentro do camburão e o outro tá lá. Aí o policial vai falar com ele: mas a testemunha viu você na câmera, você estava lá, o seu calçado ficou lá. Não, senhor, né? Não, isso aqui eu perdi o meu calçado, que eu tropecei ali, senhor, caiu na boca de lobo ali, pode rolar lá, senhor, pode chamar a vítima lá. Não era eu não, era alguém parecido comigo, não era eu não, pode ter certeza disso aí, não era eu não, senhor, não, senhor, não. E nada de olhar nos olhos, né? Deus, nesta tarde, né? Talvez você está me ouvindo de noite ou de manhã, não sei a hora que você vai me ouvir essa mensagem, mas o Senhor, nesta tarde, Ele quer trazer esse confronto para dentro de nós, que de Deus ninguém zomba. Os olhos do Senhor, a Bíblia diz que são como chamas de fogo sobre toda a terra. Nós podemos enganar. Eu falo que nós podemos na habilidade maldosa do ser humano em si. Não é o que devemos fazer. Mas eu falo numa prática que infelizmente é muito comum nos dias de hoje. É possível enganar o próximo, o parente, mas a Deus ninguém engana. Com Deus não se brinca. De Deus ninguém zomba. Eu estou aqui muito segura do que eu estou falando, porque eu não ia falar sobre isso. Eu estou com a Bíblia marcada aqui, ó, em Atos capítulo 2, o discurso de Pedro. Eu estou com a Bíblia marcada em Lucas capítulo 15 e estou também com a Bíblia marcada em Mateus capítulo 4, porque eu ia falar sobre arrependimento. E até tem um pouco a ver com essa direção que o Espírito Santo me deu. Eu não estava lembrando neste momento de Salmo 139. Mas quando eu comecei a falar, o Senhor me levou aqui. É porque neste momento, Ele quer te lembrar que todas as coisas, todas as coisas estão completamente nuas, patentes, aos olhos daquele a quem nós havemos de prestar contas. Eu quero ler para você, porque muitas vezes a gente fala, e tem pessoa que questiona, tem pessoa que, aquela pessoa está falando demais,
mas o que vale é o que está escrito na palavra de Deus. E é por isso que eu vou ler aqui. Hebreus, capítulo 4, a partir do versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito, e ela julga os pensamentos e as intenções do coração do homem. Versículo 13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem nós havemos de prestar contas. Lê na sua Bíblia, Hebreus 4, versículos 12 e 13. Lê aí, tira essa dúvida. E outra coisa também, se você for pesquisar, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12, o último capítulo de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 também, olha o que está escrito. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. E qual é a conclusão? Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive o que está escondido, seja bom, seja mal. É igual o corpo de Elisa Samúdio. Até hoje, os policiais não conseguiram descobrir. Lógico que tem aqueles que fizeram o trabalho lá, o serviço, né? Difícil dizer, mas é duro, foi uma realidade terrível. Tem aqueles que mataram, esquartejaram ou não, esconderam, cavaram, deram para cachorro comer. Não se sabe qual realmente foi o fim da Elisa aqui nesta terra, mas os olhos do Senhor sabem de tudo. Ulisses Guimarães morreu há tantos anos, há tantas décadas, num acidente de helicóptero. Nunca se achou o corpo dele. Deus sabe onde está o corpo dele. Quantos aviões enormes, imensos, somem, desaparecem do radar ou caem, não se acha a sua localização. Talvez aqui na terra nunca achará. Deus sabe onde está. A palavra do Senhor fala que quando o Senhor Jesus Ele for prestar contas com cada um de nós, nos chamar para essa prestação de contas, todos, seja na terra, no mar, aqueles que viraram pó, cinzas, todos ressuscitarão para prestarem contas ao dono da vida. Eu amo a Deus e eu peço cada vez mais que o Espírito Santo dele coloque esse amor dentro de mim e que em meu coração haja temor pela presença de Deus. Eu falo isso nesta tarde porque eu volto a repetir, não era essa a mensagem que eu iria falar. Eu ia falar sobre a necessidade de um pecador se arrepender. Eu ia falar sobre a primeira mensagem que Jesus pregou. E você sabe qual é a primeira mensagem que Jesus pregou? Arrependimento. E de repente o Espírito Santo ele mudou tudo, porque ele sabe o que eu e você precisávamos ouvir nesta mensagem. Lembre-se disso. Podemos esconder tudo de todos aqui embaixo, mas de Deus ninguém esconde nada. Nada fica debaixo do tapete. Nada fica encoberto. Pode passar longos e longos anos. A gente vê muito isso na vida de pessoas famosas. Logo após o seu falecimento, tudo vem à tona. E ainda que não viesse à tona aqui nessa terra, em breve, muito em breve, estaremos diante da face de Deus. E Ele requererá de nós cada atitude, cada palavra, cada gesto, cada ato. O Senhor, nesse momento, Ele te chama para tomar uma postura, para tomar uma posição, para desejar essa mudança de vida. Porque a qualquer momento, o Senhor Jesus ele vai arrebatar a sua igreja. Ou também, antes mesmo da trombeta soar,
para que aqueles que morreram em Cristo ressuscitem, para se encontrar com Ele nos ares. Aqueles que estiverem vivos, subam para se encontrar com Ele nos ares. Pode ser que Ele chame a minha vida nesse momento, pode ser que Ele te chame. A vida é um mistério. Nós estamos numa fila invisível que a cada instante uma pessoa é chamada. Pode ser um bebê, uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto. Infelizmente, há situações em que está morrendo uma família inteira de uma vez, mas a moral da história é: de Deus ninguém esconde nada. E toma muito cuidado. Não foi à toa esse exemplo que Deus deu, não. Talvez você mexe lá e apaga o histórico. Talvez você está mexendo e quando chega alguém você logo muda a tela. Mas Deus sabe com quem você estava falando, o que você estava vendo, o que você estava tramando e o que você estava postando. Reveja os seus conceitos. Aí acaba na mensagem que eu ia pregar mesmo, né? Arrependimento. Arrependa-se. Arrependa-se. Sem arrependimento, ninguém herdará o reino de Deus. É a chave, é o início, é o ponto de partida. Arrependimento. Acaba que tem a ver com o que eu ia falar, né? Arrependimento. Arrependa-se. Arrependa-se. Arrependa-se enquanto é tempo. Não é aquele pedido, desculpa, foi mal, e daqui a pouco tá fazendo igual ou pior. Ou, repetidas vezes, fazendo a mesma coisa. Arrependimento, ele dói. O arrependimento, ele dá um bolo no peito, ele te engasga, ele traz uma revolta. Eu não quero mais cometer, eu quero sair disso. Ele te incomoda, ele te leva ao choro, ele te leva à dor. O arrependimento te faz ficar lembrando daquilo, aquilo te pinica, te espeta, até você tomar nojo, ânsia, até você tomar birra. Hoje, graças a Jesus Cristo, tem coisas que eu via no passado, como eu mesma falei da pornografia, eu corro, eu tenho pavor, eu fico irritada, eu fico incomodada, eu faço questão de nem olhar, faço questão, e quando eu vejo aquilo, gera em mim uma certa repulsa, porque hoje eu entendo que sexo foi criado por Deus. É bom, como é que vai crescer e multiplicar sem fazer sexo? Foi Deus que criou o sexo masculino e feminino. Para quê? Para que haja fertilidade, fecundidade, para que se povoe a terra. Deus, ele criou o prazer. O que ele falou lá no Éden? Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, se unir-se-á a sua mulher, se unirá à sua mulher. Isso é maravilhoso, foi Deus que criou, gente. Deus poderia ter feito o corpo humano, masculino e feminino, para ter um momento sexual sem ter prazer. Foi Deus que criou até mesmo o prazer, tanto no corpo da mulher como no corpo do homem. Mas sexo seguro, saudável, que agrada quem o criou, é aqui, ó. Marido e mulher, fidelidade, responsabilidade. É o que você faz na frente dele, é o mesmo que você faz longe dele. É o que você fala perto dela, é o mesmo linguajar que você vai usar longe dela no momento quando você for tentado. A gente promete a fidelidade quando a gente casa. Agora imagina a fidelidade com Deus. Reveja seus conceitos. O Senhor mudou totalmente o norte dessa mensagem, porque Ele quer falar contigo, comigo, para que verdadeiramente haja uma diferença, uma postura. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo, está registrado na palavra de Deus. Tem que ter uma mudança. Tem que ter uma diferença. E Deus, ele requer de nós essa renúncia, essa diferença. E pode ter certeza que toda vez que você abre mão de um prazer desordenado, de uma paixão desenfreada, de algo que te domina, que te escraviza, vai ser para te trazer paz, refrigério e para te aproximar de Deus. O pecado só nos afasta de Deus, mas o arrependimento, a entrega
ao Senhor só nos aproxima dele. E Deus tem o melhor para você. Tudo que Deus fez foi perfeito. O que Deus tem para nós é o melhor. Mas para isso você tem que buscar a face dele. Amém? Faça o seu melhor e com certeza o melhor dele virá sobre ti.